Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Desde os tempos primórdios, o ser humano entra em conflito com o próximo. Tomar do outro aquilo que se quer é sempre o principal motivo. Alimentos, animais, minerais, nada disso faz sentido sem terra. A conquista do território é o ápice do poder. Portanto, a retirada desse mesmo território é o marco para o fracasso. Foi isso que aconteceu no Iraque há pouco tempo. Estou falando da cidade de Mossul. Para abreviar o assunto, vamos entender melhor o que está acontecendo em uma reportagem. Mossul fica no norte do Iraque. É a principal cidade da região. Esteve nas mãos do Estado Islâmico por 3 anos. Hoje está assim. Apresenta sinais visíveis da guerra travada entre as forças do governo iraquiano e do grupo terrorista. O mesmo que em 2014, no início da invasão, anunciou que ali seria um califado, um tipo de império liderado por um religioso. Esta é a maior derrota aplicada ao Estado Islâmico e pode significar o início do fim do grupo. Você ouviu certo. Pode significar o fim do Estado Islâmico. Quem está aqui para explicar essa situação é Cristiane Buani, doutora em Direito Internacional e integrante do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Seja bem-vinda ao Direito Sem Fronteiras, Cristiane. É o início do fim do Estado Islâmico? É muito cedo ainda para fazer essa afirmação, né? O Estado Islâmico se desenvolveu numa região que é muito complexa. Tem sido já há vários anos e séculos mesmo que aquela região enfrenta esse tipo de problema, especialmente o Iraque, que, com toda a questão da reconstrução, desde várias guerras que se seguiram, a Síria, que também está enfrentando, né, uma questão de conflitos internos, a região de Israel, né, a Palestina. Então, aquela região toda ali sempre foi uma bomba relógio. Tem um significado histórico, né, a formação do Estado Islâmico e, querendo ou não, a retomada da onde foi indicado e anunciado em 2014, a formação desse califado do Estado Islâmico, ela tem um significado, né, e eu acho que é um pouco isso como tem que se ver a retomada de Mossul. Ela tem um significado, é uma vitória parcial. Ainda dentro da cidade ainda estão acontecendo alguns tiroteios e conflitos, então ela não está totalmente pacificada. Então eu acho que é um primeiro passo, né? É um primeiro passo, mas é um passo que é constante na guerra mundial contra o terrorismo. Quem retomou exclusivamente, assim, foram os combatentes iraquianos? Você tem um grupo que é assim, né, como você já tem, assim, apesar da fragilidade, estabelecido um governo iraquiano, você tem um exército iraquiano atuando, junto com uma coalizão que é liderada pelos Estados Unidos, né? E então a atuação contra o Estado Islâmico tem sido dessa forma. Na prática, o que significa derrubar esse califado? Significa você enfraquecer o Estado Islâmico, significa você conseguir ir retomando territórios, porque uma das questões do Estado Islâmico foi, e ele trabalha diferente do Al-Qaeda, que é um pouco essa questão de você ter um território, você estar estruturado em um governo, você ter uma burocracia que não é legitimada ou reconhecida internacionalmente. Então, você tem a Al-Qaeda, por exemplo, você tem células atuando, né? E o Estado Islâmico, ele tem todo um simbolismo atrelado a ele, que é a questão de você ter um território comandado, né, por um grupo não reconhecido e que alastra o terrorismo pelo mundo. E a questão de você conseguir ir retomando esses espaços é você conseguir retomar um pouco a ideia da legitimidade do Estado, né, da ilegitimidade, né, e da ameaça do terrorismo. Porque o Estado Islâmico ele tem tentado também colocar a ideia contra todo aquele sentido de Estado que foi criado lá desde 1648, né, e aquela coisa do território legítimo, do governo, né, os princípios do direito internacional. Então, ele atenta um pouco contra isso. Então, você conseguir enfraquecer esse califado, você conseguir já retomar uma cidade, né, que é a central daquela área, tem um significado importante. Para que as pessoas em casa possam entender, quando o Estado Islâmico ocupou essa região, como é que ficou a população? Ela teve que viver sob as regras do
do Estado Islâmico ou foi expulsa parte dela? Como é que aconteceu? A gente tem, na verdade, dois grupos dentro. A gente tem um grande número de deslocados internos, né, que realmente se deslocaram para as regiões ao lado e mesmo dentro da própria cidade. E a gente tem um grupo que ficou vivendo sobre essa nova ordem, né, que o Estado Islâmico estabeleceu naquela região, que é a parte, né, do norte do Iraque, que entra também um pouco na Síria. Uhum. Quais são os próximos passos para a reconstrução de Mossul, né? Eu acho que o primeiro passo agora é eles continuarem trabalhando na frente de estabilidade e paz, né, do conflito. Cessar os tiroteios, cessar as hostilidades, conseguir neutralizar totalmente dentro da cidade esses grupos, né, são pequenos pontos ainda que ainda acontecem algumas questões de conflito. Apesar da cidade toda já ter sido, a maior parte já está sobre o comando, né, do governo do Iraque. E a segunda parte aí é assistência, né, humanitária à população, a uma cidade que foi totalmente destruída, e o processo da reconstrução. Existe essa ajuda por parte da ONU, né? Isso, não. A ONU, na verdade, em 2016, ano passado, houve a renovação das missões das Nações Unidas que está assistindo à reconstrução do Iraque, né? Dentro do sistema do Conselho de Segurança foi adotado uma resolução em que renovava esse mandato por mais um ano. Então tem toda uma estrutura das Nações Unidas que está lá presente, né, com todas as agências, para permitir, cada uma dentro do seu mandato, para permitir esse apoio e assistência à população, que ainda é um alívio de emergência, né? Então, o primeiro passo nesse caso, e o que as avaliações primárias já mostram, é que é uma assistência imediata humanitária, né, de comida, água, assistência médica, né, para a população que está lá presente. O essencial, né? Como a gente está falando em reconstrução, quando se fala nesse tipo de situação que houve em Mossul, quem são os responsáveis pela reconstrução, né? Eu me refiro aos prédios públicos, os prédios particulares também. Como é que fica esse andamento das coisas? Então, inicialmente, nesse caso, como você tem, né, o governo do Iraque atuando, você tem uma primeira responsabilidade que é para esse governo, né? Então, deslocamento do próprio poder estatal, assim, para que consiga retomar e reconstruir essa cidade. E você tem um apoio imediato também das Nações Unidas nessa questão da reconstrução. Então, você tem agências, né, que auxiliam na arquitetura de prédios, no desenho e mesmo na montagem. Mas eu acho que uma coisa que tem que ser lembrado também são os parceiros, os doadores internacionais, que vão apoiar essa reconstrução e assistência humanitária, né? Então, você já tem uma presença forte dos Estados Unidos, claro, mas também da União Europeia, né, da Rússia e outros parceiros que estão contribuindo para esse sentido. Agora, a gente imagina sempre que seja um processo assim muito burocrático, né, que isso venha a acontecer, porque vem de parceiros, vem de doações, vem de órgãos internacionais. É demorado todo esse processo, né, Cristiane? E não é só isso. Um dos maiores desafios hoje do direito internacional é o processo de reconstrução de estados. Ele exige uma coordenação de todos esses atores, né, que eu mencionei, que nem sempre é muito fácil. Quando você tem uma emergência humanitária, normalmente os recursos financeiros, né, têm uma tendência que eles acabam chegando por causa dessa colaboração e cooperação internacional. Agora, a aplicação no local, você conseguir realmente coordenar a atuação das agências para que não sejam isoladas ou pontuais, para que você tenha um plano, né, a longo prazo, é um grande desafio. E, normalmente, tem várias tendências que você atua na emergência de uma forma, às vezes, a controlar aquela emergência, sem estabelecer pontos de contato com o desenvolvimento a longo prazo. Hoje já existem teorias, né, que justamente trabalham isso, que é que você já poderia entrar na emergência humanitária, apesar do contexto e das características, com um pensamento ao desenvolvimento, né, assim, com pontos de entrada ou pontos de conexão que já levassem a essa intervenção de mais longo prazo. As pessoas que saíram de Mossul, que tiveram que se retirar, há uma estimativa de que haja 900 mil pessoas, como é que fica esse retorno? Elas só retornam ou podem retornar após a reconstrução? Como é que se dá esse processo? Então, esse movimento, ele depende de várias questões, né?
primeiro, assim, de qual é a natureza um pouco desses deslocados, os locais para onde eles foram e aonde eles estão atualmente. Então, por exemplo, você tem campos de refugiados, você tem pessoas que, né, se dispersaram para outras localidades, você tem os governos, né, vizinhos também atuando. Agora, a ideia, eu acho que o cenário ideal a longo prazo é que eu acho que o primeiro ponto é assim que a cidade estiver pacificada, tiver numa situação de segurança mais estável, que as pessoas já comecem a retornar. E a ideia também é estimular, e isso é uma questão, né, nas emergências, a retomada da vida diária, né? As pessoas, países que vivem isso, têm uma tendência, né? Eles não, você ficar vivendo a emergência humanitária, o conflito, a ideia é que um dos princípios é que você já retome a vida, né? Escolas e serviços básicos principais que podem auxiliar nessa retomada. E uma das ideias é você conseguir, né, atrair essas pessoas também, né, que foram construir uma melhor vida para aquelas pessoas que ficaram, né, retomada, mas também auxiliar e incentivar que pessoas e familiares que não estejam ali possam retornar. Há uma questão também muito séria, que sempre se fala da reconstrução física, né, e da questão da alimentação, mas elas têm apoio psicológico, porque é um trauma vivenciar isso, né, Cristiane? Isso é uma das pontos principais também dessa natureza, do como as pessoas vão se comportar nessa emergência, né, e nessa retomada, porque muitas das famílias perderam tudo. Né, perderam tudo, muitas das famílias perderam entes queridos e eu acho que essa questão de como eles vão se sentir daqui para frente nessa cidade, mas querendo ou não tem sempre a questão de você se sentir em casa, eu acho que é um pouco isso. E eu acho que existem instrumentos hoje no direito internacional que permitem que essa questão possa ser melhor tratada, né? Você tem instrumentos, uma ideia um pouco da justiça de transição, você tem também que é um pouco tentar esse diálogo, esse auxílio às famílias que ficaram, você tem também toda a construção, né, dos poderes daquela localidade que vão ser trabalhados, você tem as Nações Unidas que têm sistemas de apoio, né, um pouco dessa assistência social às famílias, né, e que às vezes não é só prestar a emergência, é também contribuir para que essas famílias tenham esse outro apoio para seguir em frente. Cristiane, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta, eu quero conversar com você sobre a questão das crianças. O que elas vivenciaram com suas famílias lá. O Direito Sem Fronteiras faz uma pausa e volta daqui a pouco. Aguarde aí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje é a retomada da cidade de Mossul, no Iraque, que esteve nas mãos do Estado Islâmico por 3 anos. Bom, antes do intervalo, eu disse que ia perguntar para você sobre as crianças. A situação vivenciada por essas crianças que muitas vezes perderam a família toda, né? Os pais, os responsáveis lá. Como é que fica? Há uma assistência a essas crianças? O que acontece? Então, aí agora, o que provavelmente vai acontecer, vai ter uma avaliação justamente do número de crianças, né, da onde elas estão, uma identificação, né, especialmente do que você tem de situação na região, na cidade, e aí você tem uma diversidade de intervenções em relação a isso. Então, tem, por exemplo, tem aqueles que ficaram órfãos, né? Tem aqueles que vão precisar ser realocados ou, né, vai ter um período para identificar quais são as possibilidades. E tem aqueles também que às vezes estão com os pais numa situação que não conseguem prestar né, as condições necessárias de cuidado à criança, que é uma outra situação. Agora, o importante é lembrar que fora essas questões, são os serviços que podem ser aplicados para retomar a vida diária dessas crianças, né? E uma delas, por exemplo, que sempre é uma prioridade, é a retomada à escola. Mesmo que sejam em campos, não necessariamente em estrutura já estabilizada, é que elas possam voltar a ter qualquer contato com a vida diária, né? E aí a escola passa a ser um ponto de retomada
dessa normalidade, né, se a gente pode falar desse jeito. E uma das coisas também, por exemplo, são serviços associados à escola, por exemplo, a alimentação escolar. Isso também tem sido, em várias áreas de conflito, uma forma de você conseguir não só trazer a criança à escola, como já contribuir, né, para uma melhora nutricional com as intervenções que podem ser feitas nessa área na alimentação escolar, por exemplo. Ótimo. Bom, vamos falar do combate ao terror. Em relação ao Estado Islâmico, qual é a tendência agora? Essas forças aliadas estão sufocando o Estado Islâmico? Como é que está se dando isso? Como é que está essa situação hoje? Bom, o terrorismo, ele tem duas, especialmente em Estado Islâmico, ele está tendo duas características, né? Ele tem uma característica, como todo terrorismo, global, então de atuação em diversos incidentes, como a gente tem acontecido, como a gente tem visto, né? Paris, Nice e outros tantos, Londres, que tem sido reclamado pelo Estado Islâmico, e a gente tem uma questão mais naquela região, né? E a própria configuração do Estado Islâmico e o que eles trouxeram com essa ideia de você ter um território, né, que é comandado por esse Estado. Então, eu acho que são essas duas questões. O Conselho de Segurança tem atuado em 2015, né, especificamente com resoluções específicas direcionado à luta contra o terrorismo, especialmente do Estado Islâmico. Então, trabalhando, por exemplo, assim, como suprimir e realmente diminuir as possibilidades de financiamento ao terrorismo, né, exigir que a inteligência dos países atuem nessa área, né, e isso tem sido especialmente a colaboração nessa área internacional, tem sido uma das tendências para lutar cada vez mais contra o terrorismo. Ao mesmo tempo, por outro lado, você continua tendo naquela região uma situação não favorável a melhoras dessa questão do Estado Islâmico, porque tem a guerra na Síria, tem toda a questão da Israel-Palestina, tem o Líbano, tem, né, o Iraque, Irã e toda aquela questão daquela região, né? Então, hoje, por exemplo, já tem, os números já mostram que já houve uma diminuição desse território que era considerado Estado Islâmico, né, que ele já é bem menor do que a primeira vez, que tem um avanço das tropas aliadas em relação ao combate ao Estado Islâmico, mas mesmo ainda depois de Mossul, eles ainda têm mais 3 cidades que estão dentro do território, que eles chamam de território do Estado Islâmico. Então, eu acho que tem várias frentes de atuação, né? Uma frente no âmbito internacional, que é a luta contínua, a troca de informações contra o Estado Islâmico, o corte do financiamento, né? Isso também já tem números que mostram que o Estado Islâmico também já perdeu, né? Porque ele tem a região que eles se encontram tem petróleo, né? E eles trabalham muito com petróleo no mercado negro. Então, a queda do preço do petróleo no mercado negro também impacta finanças do Estado. Né? Então, você conseguir diminuir essa capacidade de financiamento, continuar atuando na área internacional com colaboração internacional e lá naquela área conseguir reduzir o avanço das tropas aliadas, seja na Síria, seja na região do Iraque, é uma das questões que podem contribuir para esses próximos passos. Existem localizações específicas, países onde o grupo tem grande força ainda? Essa região, especialmente a Síria e o Iraque, são o norte dos 2 países, né? É a região onde eles estão mais concentrados, a região onde eles estão mais armados. Agora, hoje já se sabe que eles têm um pouco de seguidores pelo mundo inteiro. E especialmente o Estado Islâmico lançou essa nova ideia de que cada indivíduo pode ser um terrorista em potencial, né? Como a gente viu, com atos pequenos, não tão grandes, mas que causam o pânico na população. Quando se fala de terror, de Estado Islâmico, como é que a ONU lida com isso? Existe alguma resolução, alguma determinação para os países que sofrem com esses ataques? Como é que isso é organizado, é falado lá dentro? Bom, a ONU sempre tratou em fóruns específicos, né, em comitês específicos, a ameaça do terrorismo, especialmente depois que teve toda a questão nos Estados Unidos, com as Torres Gêmeas. Isso gerou ainda mais, eu acho que,
mais tentativas de negociações internacionais para bloquear esse tipo de ação, né? Então, eu acho que o direito internacional é um aliado muito grande das Nações Unidas nesse sentido, de tentar, de várias formas e em vários ângulos, impedir que esse tipo de atuação aconteça, porque o terrorismo ele não tem só uma vertente, né? Não é só a segurança e o terror e o pânico. Ele tem também toda a questão, ele tem a segurança, mas tem também a questão de, por exemplo, a fome, né, a questão social, a questão de informações, a questão do financiamento, né? Então, ele tem vários componentes que geram a questão do terror. Então, eu acho que a ONU tem atuado em cada uma dos seus comitês, em cada uma das suas comissões, para achar instrumentos mais efetivos para lidar com isso, seja na área do financiamento, seja na área política, social e econômica, seja na área de regularização de conflitos centenários, como, né, Israel e Palestina, porque cada conflito em potencial é uma área que pode desdobrar para outras atividades terroristas no âmbito internacional, né? Então, você tem todos aqueles combatentes, você tem muita arma, né? E a partir daí, você tem grupos que não estão claramente identificados dentro dos países, e isso pode gerar aumento das ações terroristas em várias outras localidades. Pode ter uma dispersão desses efeitos, né, no âmbito global, que pode gerar maior atividades na área do terrorismo. Existem outros grupos com os quais a gente tem que se preocupar? Eu acho que hoje a gente teve um pouco, lá mais ou menos nos anos 2000, 2006, mais ou menos, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, eles meio que começaram a tomar caminhos diferentes, né? E em 2014, com o estabelecimento desse califado, você tem uma preponderância do Estado Islâmico. Mas ainda existe, né, vários grupos terroristas considerados como o Al-Qaeda e grupos internos, às vezes, dentro dos países. Se você pegar a África, por exemplo, vários enfrentam, né, uma dispersão, por exemplo, o conflito na Líbia teve dispersão para grupos que se estabeleceram no norte do Níger, Mali, né, e todas essas perturbações que estão acontecendo também no território africano. Vencer o terrorismo é uma utopia, Cristiane? Não, eu acho que ele é feito em fases, né? Eu acho que é como a retomada de Mossul, é um primeiro passo, né? E eu acho que desde 2001, com o terrorismo, a gente tem, com o ataque, né, de 11 de setembro, a gente tem avançado muito, que é justamente buscar meios porque o terrorismo também tem que ser financiado, né? Ele é uma coisa cara. Então, eu acho que, primeiro, essa atuação no financiamento, uma atuação na colaboração entre as agências de segurança, uma mudança na mentalidade da reconstrução de estados e uma mudança que vai desde a intervenção até a reconstrução, né? Que você consiga trabalhar essa questão do desenvolvimento, da apropriação do local, da apropriação dos países, de seus programas, de suas políticas, né? Então, eu acho que esse é um caminho que assim, as concertações internacionais têm buscado, as Nações Unidas têm buscado, e eu acho que esse é o tipo de caminho que vai conseguir avançar na luta contra o terrorismo global. Bom, a gente sabe que o assunto é muito amplo, né? Mas eu te agradeço a participação aqui no Direito Sem Fronteiras, viu, Cristiane Buani? Bom, e a você que nos acompanhou, um obrigado especial. É sempre bom ter você aqui. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.